No sangue periférico, a gente geralmente encontra como valor de normal de plaquetas ali variando de 150 a 450, lembrando que o valor de referência ele pode variar de uma região para outra. Temos vários fatores que podem estar interferindo na análise de plaqueta automatizada. Por exemplo, os equipamentos hoje em dia eles vão contar ali as plaquetas pelo seu tamanho, assim como, por exemplo, as hemácias também. As hemácias elas têm tamanho X e as plaquetas têm tal tamanho. É com base nessa diferença de tamanho, o equipamento ele vai reconhecendo se é plaqueta ou se é hemácia, basicamente assim, de uma forma muito geral, falando para vocês. Quando a gente tem plaquetas com seu tamanho aumentado, as macroplaquetas, essas plaquetas elas podem acabar passando ali despercebidas pelo equipamento. Como tem um tamanho aumentado, o equipamento fala, não, olha, aqui está muito grande, não vou considerar plaqueta, tipo, passa o próximo. As macroplaquetas, elas podem estar interferindo na contagem automatizada das plaquetas, principalmente nos equipamentos que fazem uso de impedância para estar quantificando as plaquetas. A gente pode ter interferência na avaliação de plaquetas também se a gente tiver muitos restos celulares, se a gente tiver muitos esquizócitos ou aqueles casos de leucemias, que a gente tem muitos fragmentos de células leucêmicas. Esses fragmentos celulares, por serem pequenos, eles podem acabar sendo reconhecidos como plaquetas e isso elevar falsamente a contagem de plaquetas. Se a gente tiver uma microcitose também muito acentuada, essas hemácias muito pequenininhas, elas também podem ser contadas como plaquetas e isso elevar falsamente o nosso resultado. E como isso poderia ser corrigido? Thiago ele trabalha com uma metodologia muito boa para corrigir os interferentes nessas situações. Antes de falar sobre isso, a gente tem que pensar também em relação a coágulo. Você precisa avaliar se a amostra está ali com as condições adequadas. Então, plaqueta baixa, você pega lá, vai olhar a amostra, tem algum coágulo ali naquela amostra? Será que no posto houve a homogeneização da forma adequada? Vai para a lâmina ver se tem agregados de plaqueta na lâmina. Sempre que tem plaqueta baixa, o que eu faço? Plaqueta baixa, a primeira coisa que eu faço é pego a lâmina na objetiva de 40, vou lá na franja, já saindo de não ter mais hemácias e vou ver se tem agregado ali. Primeiro eu dou uma passeada na lâmina toda vez que tem agregado. Não tem agregado, descartamos o interferente. Pronto. Se tiver agregado ali muitas plaquetas grudadas, o aparelho não consegue contar. E às vezes conta um bolinho como uma. E aí você tem uma diminuição da quantidade de plaquetas. Vê se tem coágulo, vê se tem satelitismo que pode interferir. Faz a avaliação do tubo, vê se a amostra está nas condições adequadas. Se ela foi coletada no tempo correto, se já tem muito tempo de que foi coletada. Então, a gente tem que fazer uma avaliação também, ali uma inspeção física naquele tubo, ver as condições que foram coletadas. Então, depois de tudo isso, a gente vai fazer a avaliação da lâmina. Mas antes a gente vai ver, será que é real? Se o paciente tiver feito o exame com vocês há um tempo, ver como é que está o histórico dele, está compatível. Por exemplo, tem um paciente lá que está com histórico com a gente 200, 200, 300, 400, 500 de plaqueta, de repente cai para 30. Não, aí você já desconfia que pode ter algum problema. E aí alguns aparelhos já liberam flags. Plaqueta clamps, então ele diz ali, será que tem agregado ou coágulo? Então ele já te dá um sinal, você vai olhar. Nem sempre o que ele diz é o que aí você encontra, mas você tem que investigar sempre que tiver um flag. Então essa avaliação é muito importante de saber se existe um interferente ou não, tanto para baixo quanto para cima. E aí, como a Larissa falou, lá no laboratório a gente trabalha com uma metodologia que se chama plaqueta por fluorescência. Essa metodologia ela é muito boa, é uma metodologia que cora as organelas das plaquetas, então a gente tira qualquer interferente de plaqueta gigante que não foi contada, de esquizócito que foi contada como plaqueta. Então ele tira esse interferente. Mas ele não funciona se a amostra estiver coagulada, vai dar baixo ainda. Se estiver agregado, vai dar baixo ainda. Então ele não vai funcionar. Então, mesmo essa metodologia relativamente nova assim, e especial, que ela cora a organela de plaqueta, ela também vai sofrer com os interferentes pré-analíticos. Então a gente precisa estar atento. Tem aquela condição que a gente chama de pseudotrombocitopenia induzida por EDTA, que é uma condição já do paciente ali que a amostra quando entra em contato se agrega. E isso aí também é um problema, a gente vai ter que ver como é que vai resolver. Mas a gente sempre tem que fazer essa avaliação criteriosa, porque um resultado de plaqueta baixa acaba levando uma coisa muito séria para o paciente. Já teve uma situação aqui na região que em um hospital o médico ia iniciar uma transfusão de plaquetas de um paciente porque saiu com 5.000 de plaquetas do laboratório, mas depois quando foi ver era agregado de plaqueta.
na lâmina. E aí saiu com o resultado de plaqueta baixa de forma equivocada. Uma falha do analista, que com certeza ele recebeu ali uma punição e poderia receber um processo e o paciente receber uma transfusão desnecessária.